Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Mais uma vez na estrada, aproveitando, otimizando o tempo em viagem, pensando, em Cristo, no reino, na sua palavra, em tudo aquilo que depende deste, Então, carta aos Hebreus, epístola aos Hebreus, carta epistolar, missiva, como você preferir. Se fosse hoje, diríamos e-mail, enfim, endereçada aos Hebreus. Eu sinceramente tenho um pensar, por exemplo, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, eu prefiro nominar como endereçada aos crentes em Roma, e assim sucessivamente. O mesmo aplica-se aos crentes hebreus que de um todo, ou como um todo, segundo o próprio registro do livro, haviam e estavam passando por algumas agruras, por algumas dificuldades, intempéries que é próprio daqueles que amam a Cristo e que deixam tudo nesta vida por amor a este amor. Entendeu? Por amor a este amor. Então vamos lá, aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 24. Capítulo conhecido nominalmente como a Galeria dos Heróis da Fé. E cada um dos tais vai ser ali destacado pelo seu fato heróico. Mas é interessante porque eu acredito que um capítulo seria pouco, um livro seria pouco para descrever todos os fatos heróicos que Deus graciosamente, embora no Antigo Testamento, graciosamente tenha feito na vida, porque Deus primeiro faz no, para depois por, primeiro Deus faz para depois em, através de. Então eu sempre penso que esse é o modo, via de regra, que Deus assim utiliza-se, pelo seu padrão. Então, um livro seria pouco para destacar, para narrar os fatos heróicos, distintivos, que Deus fizera por intermédio de Moisés, o homem que Deus dera a lei. Então, graciosamente, Deus manifesta-se ao homem que por ele é dada a lei. Então, você olha como Deus tem essas coisas, É por isso que uma vida inteira é pouco para pensar. É por isso que uma eternidade inteira será necessário para admirar a Deus, para adorar a Deus, honrar a Deus, ouvir dele, aprender dele. Às vezes alguém pergunta-se, e alguém pensa-se, o que a gente vai fazer na eternidade? Bom, a minha pergunta é o que você está fazendo, que você já é eterno, Como está escrito lá em Eclesiastes 3:11, diz que Deus colocou a eternidade em nós. Então, o que você está fazendo? Mas eu penso que nós vamos passar a eternidade inteira admirando, adorando, louvando, aprendendo dele. E será pouco. Eu anelo por este dia. Ó, que saudosa lembrança tem de ti, ó Sião. Letra do número 2 da nossa harpa cristã. Mas vamos lá. A harpa é cristã, a Bíblia é sagrada, Então vamos ao sagrado. Pela fé. Então não é pelas obras, pela fé. Observe, a lei dizia faça e viva. A graça, movida pela fé, diz viva e faça. Então ao homem da lei é dito que pela fé, por intermédio da mesma. Pela fé, Moisés, sendo já grande, quer dizer que já fora pequena, recusou. Então o tempo de recusa, o tempo de decisões é cabível a alguém que já é grande, a alguém que já é maturo. Você precisa ser maduro para tomar algumas decisões. O filho pródigo não era período de decidir se ele decidiu. Ele recusou também, mas está com seu pai. Então é tempo de crescimento, não é tempo de tomar decisões. Algumas pessoas precipitam-se nesse quesito. Mas ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ser adotado, pela filha de Faraó. Consequentemente, pelo que a história nos aponta,
com uma grande possibilidade de tornar-se um faraó, né? Lembrando que faraó não é nome, é título, que significa na sua língua natural, né? Na sua língua materna, significa casa grande. Mas vamos lá, ele recusou isso aqui, versículo 25, porque ele escolheu, escolhendo. Então quem recusou foi ele, quem escolheu foi ele. Toda vez que eu recusar algo, eu preciso escolher algo, porque se eu não escolher algo, eu não recuso algo. Consegue entender isso? Então toda escolha exige uma recusa, e toda recusa é oriunda, é o resultado, é a consequência proveniente de uma escolha. Então escolhendo antes, quer dizer, é o inverso, entrementes, porém, entretanto, todavia, antes, né, estado de oposição, antes ser maltratado com o povo de Deus. Não é o assunto, mas esse é o espírito de Moisés, e que esse espírito se apodere de nós outros. Eu prefiro ser maltratado com o povo de Deus do que ser bem tratado com o povo que não é dele. Que coisa, né? E o povo que não é dele nem sempre é maltratado, mas o povo que é dele sempre é maltratado, porque há essa guerra interna entre Deus e o diabo, luz e trevas, enfim, entre os que são de Deus e aqueles que se opõem a ele. Então ele recusa uma e escolhe a outra. Normalmente nós recusaríamos uma e escolheríamos a outra, né? Porque não dá para servir a dois senhores. Mas ele recusa aquela que, humanamente falando, é mais popular, é mais palatável, é mais agradável, e ele escolhe aquela que, humanamente falando, ela é totalmente o inverso da primeira, sem nenhuma espécie, sem nenhuma apresentação, não tem como, não enxerga-se, não há horizonte, não cria-se expectativa de nenhum conforto, até porque se ele quisesse e escolhesse conforto, não recusaria ser filho da filha de Faraó. Então, maltratado com o povo de Deus, do que por um tempo de tempo. Isso é interessante demais, é só um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Continuando, tendo por maiores riquezas o vitupério. Então, aquilo que é opróbrio, vitupério, humilhante, de Cristo é maior riqueza do que a riqueza que é excessivamente glamourosa do rei deste século, do rei deste mundo, o faraó, né? Um tipo de Satanás. Então a Bíblia ela vai fazendo todos esses contrastes, e se a gente for entrando em todas essas minúcias, a gente estende-se por demais no tempo e não chega ao objetivo da fala. Ele tinha as maiores riquezas, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. E isso tudo é justificado por algo, porque ele tinha em vista a recompensa. Então, toda escolha exige necessariamente uma recusa, e toda recusa por causa de uma escolha trará inevitavelmente uma recompensa. Nós diríamos que Moisés foi um herói da fé, porque por intermédio dele Deus abriu o mar. Nós diríamos que Moisés foi um herói da fé porque esteve 40 dias com Deus, foi aí o precursor da lei, o legislador Moisés, o profeta Moisés, teve o ministério tríplice, alá Jesus, alá Samuel, mas a Bíblia diz que ele foi tudo o que foi porque ele soube escolher, porque ele soube recusar e porque ele teve em vista uma recompensa. E o motivo para me basear, me fundamentar-me neste personagem e a objeção principal deste vídeo é analisar o chamado de Moisés, ou através do chamado de Moisés, analisar nossa vida, nosso chamado e todos aqueles que em Cristo Jesus obram honrosamente em prol do seu reino. O que é ser chamado? Quais as características que definem um indivíduo escolhido, eleito, chamado, soberana, graciosa e divinamente por Deus? O que o caracteriza? Talvez você fique naquela dúvida, será que Deus me chamou para tanto, para tal? Será que fui chamado para esse? Será que é para isso? Porque o melhor lugar que nós possamos estar, creio que você não tem dúvidas, que é o centro da vontade de Deus. E todo aquele que teme a Deus
ele consequentemente fará essa pergunta a si mesmo: estou eu dentro do centro da vontade de Deus? Já gravei outro vídeo, né, dizendo que eu não quero estar além, mas também não quero ficar aquém. Então nem além nem aquém, nem antes nem depois, mas durante, no centro, no meio. Mas vamos lá. Alguém já disse que uma das características, e agora não lembro-me exatamente quem falou isso, que uma das características de alguém chamado por Deus é quando este alguém sente-se incapaz. O apóstolo Paulo disse isso também. E imagine que Paulo escreve, né, 1 Coríntios capítulo 1, alguns versos a seguir, ele diz que a loucura de Deus é mais sábia que todos os homens. Deus não é louco, mas se algum dia Deus enlouquecesse, e isso jamais aconteceria, porque a sabedoria é aluna dele, mas se isso acontecesse na sua loucura, ele seria mais sábio que a sabedoria e a somatória de todo conhecimento intelectual dos homens. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. E daí ele diz que não somos chamados, disse ele, segundo a carne. E daí se você ler a sua biografia, você dirá o quanto isso confronta o orgulho de Paulo, sendo quem ele o é. Se Pedro dissesse isso, você diria, é lógico, um pescador que tornou-se um evangelista de cunho mundial, né, um escritor do reino de Deus, você até diria e admitiria que faz sentido, afinal de contas foi Pedro quem o disse. O mesmo pode ser dito de Tiago, quem sabe de Mateus, o coletor de impostos, mas agora de Paulo, de Lucas, o doutor, o médico amado, Colossenses 4,14, realmente. Mas o que Paulo está dizendo é que a visão e a ótica de Deus é totalmente distinta e que mesmo Paulo sendo quem o era, ele tem de reconhecer que ele foi chamado por graça, por misericórdia, que humanamente falando ele é incapaz, humanamente falando ele é inoperante, humanamente falando ele é indigno, e se ele é indigno, o que resta a nós outros? Mas a questão é, olha bem que interessante, a questão é, a chamada de Deus, quando nós dizemos que vem para alguém que graciosamente é incapaz, porque senão não é graça, graça é favor não merecido, se alguém merece é meritocracia, isso não é graça. Então isso quer dizer que a chamada de Deus, ela tem-se somente a alguém frustrado? Será que a chamada de Deus é caracterizada quando alguém não dá certo? Não. Penso que é totalmente o oposto. Penso que a chamada de Deus não é quando todas as portas se fecham e a única que me resta é aquela. Porque por muito tempo eu ouvi isso. Eu penso que isso Deus estaria burlando, né? O que eu creio, porque eu sou credor deste credo, o que eu creio, sou crente neste credo, que Deus respeita meu livre-arbítrio. Eu creio desse modo, né? Haja visto que a minha teologia prega, ensina que nós cremos na predestinação plena, total e coletiva. Individual é outra coisa, Romanos 14:12. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, mas isso é uma outra história, fecha parênteses, volta para a originalidade do texto. A questão é, eu penso que o chamado de Deus, ou alguém chamado, vocacionado por Deus, se você olhar à luz da Bíblia, você perceberá isso. Não é quando todas as portas se fecham e resta-se somente aquela. Muitas vezes é exatamente o inverso. É quando, tendo todas as portas abertas, ele recusa todas as portas abertas, por maiores e melhores que elas sejam, por entender que existe uma porta. Porque o livro de Apocalipse 13:8 diz, eis que coloquei diante de ti uma porta. É estreita, mas é uma, e está aberta. De que vale ter inúmeras portas e todas estiverem fechadas? É só uma que eu preciso. E preciso que esteja aberta. E preciso que aquele que abriu seja aquele que tem a chave de Davi. Então, eu creio que uma das características pessoais de um chamado de Deus é aquele que entende que não é mérito, não é capacitação pessoal, é aquele que entende, eu sou incapaz. Então, a chamada de Deus é algo indizível, dada a alguém incapaz, que é incompetentemente, insuficientemente incapaz, ok? De realizar aquilo que está muito além do seu poder. Porém, ele vai fazer tudo isso não é porque não lhe resta mais nenhuma alternativa. Não foi o caso de Saulo de Tarso, não foi o caso de Lucas, o doutor amado, e nem mesmo de Pedro.
que era um pescador, sim, profissão comum, verdade, mas não era um pescador quaisquer, não era um falido. Pedro era um pescador, sim, mas na verdade era uma espécie de chefe de pesqueiro. Pedro era um pescador, sim, mas muito bem sucedido no seu ramo de atividade. O mesmo pode ser dito de Moisés, o mesmo pode ser dito de tantos outros. Você poderia usar aqui Barnabé, por exemplo, e tantos outros homens de Deus, que escolheram em Deus, não porque Deus foi a última alternativa, faliu aqui, não deu certo aqui, quebrou ali, aí como não me resta mais nada, é o que me sobrou. Não é isso. É alguém que abre mão de algo bom para conquistar algo melhor. É alguém que abre mão do bom, porque sabe que o bom é inimigo do ótimo. É alguém que entende que aqui tá bom, mas que existe algo além, e que este além, somente um Deus é capaz de entregar-lhe. Ele tem em vista, sim, uma recompensa. Então, em Cristo Jesus, não sinta-se pormenorizado, não sinta-se através do ensino de Paulo, não faça uma hermenêutica errada, equivocada, uma leitura equivocada da sua fala, pensando o seguinte: eu agora sou escravo e agora o que me resta é isso, e que se não for isso, Deus vai me amaldiçoar, Deus vai pesar suas mãos sobre mim, Deus vai requerer das minhas mãos o sangue dos inocentes, e que eu estou aqui porque eu não tenho mais nada para fazer, porque eu não sei fazer mais nada. Obreiros desse tipo, gente na obra desse tipo, é prejuízo por onde quer que passa. Deus vai escolher você como última das alternativas. Eu não estou aqui massageando seu ego. Se a chamada de Deus alcançou a sua vida, é porque Deus viu em você alguém que produziria bem, se daria bem em qualquer outro lugar. Mas qualquer bem que você se tornasse, jamais seria tão bom quanto bom é estar no centro da direção de Deus. Mais uma vez, a pretensão do meu vídeo era 5, 6 minutos, quase na casa de 20. Deus te abençoe, em nome de Jesus.